Como criar seus filhos, com Gary e Anne Marie Ezo. Sabe, Anne-Marie, é difícil crer que já chegamos à nossa 10ª sessão de Como Criar Seus Filhos. É verdade, nós percorremos um bom caminho nas 9 primeiras lições e temos a 10ª para concluirmos o estudo. Com certeza. E hoje vamos continuar abordando o lado preventivo da disciplina. Vamos passar alguns conselhos finais e dicas práticas para você reduzir o conflito em seu lar e encorajar a obediência e a responsabilidade nos filhos, tornando sua casa um lugar mais tranquilo para todos. E tudo começa com a instrução dos pais. Como isso funciona em sua casa? Você é eficiente o bastante para fazer com que seus filhos lhe obedeçam, sem ter que recorrer a subornos, ameaças e ficar repetindo várias vezes? Temos muitos assuntos a tratar e com uma certa pressa, porque essa é a nossa última lição. Em poucos instantes, Anne-Marie e eu vamos receber os alunos e de imediato começar a 10ª e última lição de Como Criar Seus Filhos. Muito bem, cá estamos nós. Lição 10 e com uma certa tristeza, porque há tantas coisas para ensinarmos e, na verdade, o nosso tempo é curto para esta sessão. Então, acho melhor começarmos. Hoje vamos ver os assuntos que deixamos para trás em outras aulas. Vamos falar bastante sobre como nos comunicar melhor com os filhos e como instruí-los. Vocês podem pensar o que mais temos que saber sobre dar instruções. É só mandar que eles obedecem, não é isso? Mas se fosse fácil assim, vocês não estariam aqui hoje, porque nós sabemos que não é fácil. Como pais, vocês devem saber como passar instruções quando falam com os filhos. Afinal, se queremos que eles nos ouçam, se queremos que obedeçam, se queremos que sejam responsáveis, precisamos nos comunicar melhor com eles. E o que faremos, então? Vamos dar umas 5 ou 6 dicas básicas sobre como melhorar sua comunicação e, se já estiverem fazendo isso, encorajamos a continuarem assim. Vamos começar com o primeiro e no esboço vocês encontrarão esses princípios para uma boa instrução. Vamos ao primeiro. Muito bem. Valorize o positivo. Em nossa 5ª sessão, falamos sobre como os pais gastam mais tempo e energia reprimindo o errado em vez de destacar o certo. Por isso, queremos reforçar que é muito importante estimular o certo em vez de só reprimir. Use palavras sábias para comunicar o positivo. Vamos conferir esse exemplo no esboço. Em vez de dizer assim, não derrame o leite, não é fácil? Nós fazemos isso, não é? Somos propensos ao negativo e parte disso vem de como a sociedade age. É mais fácil tentar controlar o erro ao usar a forma positiva. Em vez de dizer não derrame o leite, você poderia dizer, por exemplo, viu como você consegue levar o copo até a mesa? Parece a mesma coisa, não é? Mas isso passa o que fazer em vez do que não se deve fazer. E transmite a ideia de que eles podem fazer direito. Número 2. A 2 é, em vez de dizer, você não cuida da sua bicicleta, dizer assim, como você pode cuidar melhor da sua bicicleta? Isso o ajudará a ser mais responsável com os seus pertences. Número 3, pare de provocar sua irmã. Substitua por você precisa ser gentil com sua irmã. Coloque no positivo. Número 4. Não mastigue com a boca aberta. Em vez disso, poderia dizer, mastigue bem e com a boca fechada. Mas temos que ter equilíbrio. Não estamos dizendo que sempre irão focar o certo. Mostre o erro, se preciso, para os filhos pequenos, com menos de 4 anos de idade. Haverá muitos nãos na vida deles. Muitos não mexa no fogão, não mexa no ferro de passar. Seja qual for a restrição, você está dirigindo a criança através da sua autoridade, porque é uma questão de vida e segurança. Você vai cuidar deles até que possam cuidar de si próprios. E vocês podem pensar a respeito do que a palavra não significa. Quando você diz não, você dá um limite para o sim. A maior parte é sim, mas há limites na vida e existe um não cruze a linha. Vamos para o número 2. O segundo princípio é dar um aviso de 5 minutos. É aplicado à instrução.
O aviso de 5 minutos permite que o filho ou o pai, não importa quem, porque aqui vale para os dois, se prepare emocionalmente para acatarem uma instrução. Um exemplo, a cena é esta. Seus filhos estão brincando com um jogo bem divertido. De repente, você entra no meio deles e diz: crianças, quero que vocês guardem o jogo porque nós vamos jantar agora. O que temos é autoridade. Nessa situação, você dá uma instrução, pede que obedeçam e que se submetam. No entanto, você acaba de criar tensão por causa da sua insensibilidade ao momento. A tensão está relacionada ao tempo investido pelas crianças, à emoção, à energia, a partida que estaria quase no fim. A tensão se relaciona na visão da criança a tudo isso e você nem sequer percebe. E como resolver isso? O que irá acontecer se não houver um aviso de 5 minutos, querida? O que acontecerá? Bom, há várias coisas. Se eles escolherem obedecer, geralmente manifestarão frustração em suas vozes. Frustração? Ficarão irritados ou... Então, quando a mãe sair da sala, o filho e a turma toda voltarão a jogar. Vamos fazer outra rodada antes que ela volte e pegue a gente jogando. E então eles desobedecem. Isso traz frustração. Exatamente, ficam revoltados. E numa situação dessas, vocês poderiam criar o hábito como pais da consideração. Se o jantar está marcado para as 7 horas... avise 5 minutos antes. Meninos, eu sei que estão jogando, mas comecem a se aprontar porque daqui a 5 minutos, quando eu chamar, nós iremos jantar. O que isso faz? Um aviso de 5 minutos pode fazer. Ele prepara a criança emocionalmente para obedecer. As crianças têm muita energia e estão sempre em ação e quando você chega e diz guarde o jogo, você conflita com eles. Esse aviso permite que diminuam o ritmo emocional para aceitarem suas ordens e, assim, eles estarão mais aptos a obedecer e não contestar. Sabem o que é isso? Sabem o que é isso? Pais e mães, é uma cortesia moral de sua parte, uma questão ética de sua parte. É considerar na situação a preciosidade dos outros. E, nesse caso, a preciosidade nada mais é que a de seus filhos, querida. E eles reconhecerão isso. Notarão que você é justo e flexível e, quando houver momentos em que não for possível dar um aviso antes... eles estarão dispostos a obedecer sem argumentar. Cadê os meus 5 minutos? E então compreenderão que vocês estão tentando ser pais justos e sensíveis. É isso mesmo. Vamos agora para o princípio número 3. Ensine a resposta verbal. Ensine a resposta verbal. Ouçam, cedo ou tarde, os pais precisam decidir como a obediência funciona na sua casa. Pensem nisso. Na sua casa, como é isso? A definição geralmente não vem do que nós achamos ser na teoria, mas da realidade do que acontece depois de dada a instrução. Para alguns pais, a obediência reflete a reação imediata sem murmuração ou reclamação ou discussão ou contestação. Mas, mãe, agora não, Não, para alguns pais, a obediência é só isso. Em outras famílias, é a criança atender logo na primeira vez. Para outros, é alguma coisa totalmente diferente, como dizer aos filhos, por exemplo, vou contar até 3, hein? 1, 2, última chance. E há outras famílias assim. 8, 9, 9 3/4, Tony. É assim que eles definem obediência. Seja como for em sua casa, tente melhorar, principalmente se seus filhos forem como esses últimos, do tipo 8, 9 e 10. Acreditem ou não, é possível dar instruções aos filhos e conseguir que obedeçam logo na primeira. E talvez alguns de vocês aqui estejam pensando, Gary, você não conhece meu filho. Bom, nós não conhecemos o seu filho pessoalmente, mas sabemos do assunto e sabemos que as crianças precisam de referências e se adequam exatamente ao padrão dado pelos pais. Definindo um padrão consistente, eles o atingem. Se o padrão é baixo, com expectativas baixas, é isso que irão obter. Então, na verdade, tudo depende do que você espera de seu filho. Podemos sugerir,
Há algumas considerações sobre o assunto. Primeiro, nunca dê uma ordem que você não espera ser obedecida. Tá bem? Não dê instruções só para serem desobedecidas. Falem com clareza e com propósito. Você quer que os filhos escovem os dentes e vão direto para a cama? Ou você sugere, filha, você parece cansada, não quer ir dormir ou quer ficar na TV? Você é daqueles que prefere lhe dar opções? Tudo bem, pode ser, mas para instruí-los... querido, eu quero que você vá até o banheiro, coloque o seu pijama e depois vá para a sua cama. Se você der ordens, dê com intenção de serem obedecidas. Se não deseja obediência, não dê ordens de opções. Mas não crie o hábito dos filhos sempre confrontarem ou desprezarem os pais por causa da insegurança. Voltamos a falar de escolhas. Se você não pretende dar opções, não apresente opções. É fácil para nós falarmos do assunto nessa sala de aula, mas como colocar isso em prática em casa? O que devo fazer para ensinar os filhos a obedecerem de imediato? Ensine-os a resposta verbal. Resposta verbal. Ensine-os a darem uma resposta ao receber instruções, como sim, mamãe ou sim, papai. E por que isso é importante para todos nós? Por que isso afeta o relacionamento na sua casa? Porque quando os filhos ouvem a si mesmos respondendo, concordando em voz alta com suas instruções, é uma forma deles traçarem os seus limites para que não ultrapassem. O sim, mãe ou sim, papai incentiva a obediência desde o início. É poderoso, mas é preciso treinar. Fale já, sim, mamãe ou sim, esposa, mas não vai ser fácil assim. Nós temos um amigo que aprendeu bem o conceito e o aplicou de um jeito muito legal. E eu acho que foi num sábado à tarde, ele chamou a filha de 3 ou 4 anos e ele disse para ela, querida, nós vamos fazer uma brincadeira hoje. Assim, sempre que eu te chamar e disser Maria, você vem correndo até mim e diz sim, papai, e eu darei um abraço bem gostoso. Por exemplo, ela estava na sala e o pai chamava da cozinha, Maria. E ela dizia, sim, papai, e vinha correndo até ele e ganhava um abraço. E ele, passado alguns dias, nos disse que devia ter chamado mais de 20 vezes no dia. E na hora de dormir, ele nos contou em uma de nossas aulas, ele disse então para a filha, querida, hoje você me atendeu logo na primeira vez. Gostei de ver isso. Amanhã, quando acordar, é assim que você deve atender, da primeira vez, e com um sim, papai. E olha, nós podemos ir muito além. Quando você disser o sim, mamãe, você pode acrescentar sim, mamãe, estou indo. Sim, mamãe, estou indo. E qual é o resultado? As perninhas começam a andar em sua direção. Mas é só uma sugestão que damos. Se acharem útil, eu posso garantir que verão uma criança mais feliz. E verão uma mãe muito mais feliz também, né? É verdade. Verão uma criança muito mais feliz. E existe alguma coisa especial na criança obediente. E ela mesma vai poder testemunhar. Ela vai ficar satisfeita e vai ficar muito mais tranquila, porque existe respeito em sua família, não é, querida? Além disso, quando eles respondem verbalmente, confirmam que te ouviram, porque se não respondem, ficamos na dúvida e aí repetimos a instrução. Uma outra coisa, voltando algumas lições atrás, quando nós falamos sobre as virtudes, se eles não respondem, estão sendo rudes, porque quando nós falamos com alguém, esperamos por uma resposta. É um mínimo, e usem esse método não só com as crianças pequenas, porque esse hábito vale também para os mais velhos. E quando falam sim, mamãe e sim, papai, isso nos dá certeza de que ouviram nossas instruções. É importante de se saber. E, repito, isso não só vale para as crianças, mas vale para os adultos também. Mas para as crianças que ainda estão em formação, isso é uma ordem. Para adultos, é uma cortesia moral. E para vocês que têm filhos mais velhos e que
não vão brincar de chamá-los, nem dar um abraço neles. Vocês podem conversar. Filho, você está mais maduro. Reconheçam isso. Devemos ser positivos nas palavras e encorajar a disciplina com palavras positivas. Estamos vendo você ser mais maduro, mas quando eu falo, preciso saber se você me ouviu. E, como família, devemos valorizar o sim mãe e sim pai. E eu vou dizer uma coisa, quando nossa neta Ashley vem nos visitar, ela tem 10 anos. Ela faz uma pergunta e eu respondo, sim, Ashley. Para mim é uma cortesia e não uma obrigação. E ela também está deixando de fazer isso apenas por obrigação, mas está fazendo por cortesia moral. E há uma beleza moral nessa criança. Na criança que retribui. Essa criança, ela vai ser parte da comunidade. Ela irá para a escola, irá frequentar a casa do vizinho, poderá até ir visitar os amigos e os parentes. Então, agora, que padrão você tem? Porque essa criança irá representar toda a sua família. Lembram? Identidade familiar. Reflete essa identidade. Quando uma criança aprende a dar a mão, olhando nos olhos e sabe responder sim, senhor, senhoresa, ou sim, professora, ou sim, mamãe, ou sim, papai, isso ajuda a desenvolver uma criança moral, uma criança com sensibilidade moral. Eu vou reforçar essa ideia, isso para ficar bem claro. Nós não estamos aqui falando de criar filhos bonzinhos, mas estamos falando sobre a formação da consciência, que é a base moral do pensamento lógico que capacita a criança em tantas outras disciplinas da vida. É a base lógica que irá transparecer em ações. Então, não é apenas um sim, mamãe meigo. É muito mais profundo. Mais alguma coisa, meu bem? Atualmente, em nossa sociedade, parece que nós estamos remando contra a maré. Mas se pensarmos seriamente sobre o assunto, sem querer julgar ninguém, alguma vez você já conversou com uma criança que só fala "o quê?" E dentro de você vem aquela sensação de que alguma coisa não está certa, mas não sabemos realmente o que é. E acontece. Mesmo que não seja grave, no fundo, você entende que essa atitude não é muito respeitosa. Não acha? Isso mesmo. É rude? Sim, é rude e você fica chateado, mas se todo mundo fala assim, por que se incomodar? Porque alguma coisa dentro de você diz, esse valor não está certo. Pois é, mas vamos para o próximo princípio, diferenciar gêneros e necessidades. O que quer dizer? Primeiro, nós vamos definir uma idade específica. Nós estamos falando de pré-adolescentes e de adolescentes, tanto rapazes como meninas. Digamos, a partir dos 7 anos de idade, a adolescência. Vocês precisam entender como essa idade reage às instruções para saberem comunicá-las. Há um fenômeno interessante relativo a meninos e meninas nessa área. Os meninos adolescentes tendem a aceitar melhor a correção através do mecanismo de comunicação indireta. As meninas adolescentes tendem a aceitar melhor a correção através do método da comunicação direta. Eu vou lhes dar um exemplo. Um menino de 9 anos, vamos dizer, em conflito com a família e dificuldades de relacionamento com a própria irmã. E você, sendo pai, você chega para o menino e diz, filho, sua mãe me disse que você está brigando com a sua irmã e essa atitude está deixando ela muito nervosa e blá, 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 blá. O filho, sem dúvida, diria, pai, ela está doida, eu não fiz nada. Porque o primeiro mecanismo para meninos dessa idade é o não. Ele nega por defesa. Não fui eu, não. Mas é curioso se você usar uma forma indireta com o mesmo filho. Tony, hoje o papai vai dar uma geral no carro. Quero ver o motor do carro, trocar as velas e checar o óleo. Pode me ajudar? Você pode? Então, vão mexer no carro e você diz, Tony, me passa essa chave de fenda. E ele entrega a chave de fenda ao pai e aí ele diz, filho, a propósito, sua mãe me disse que você e sua irmã brigaram de novo e ela está muito chateada com isso. Me dá essa chave, por favor. E é inacreditável. Ele irá aceitar. Se os dois estiverem num trabalho juntos, ele
ele não só vai ouvir a correção do pai, mas irá mudar. Isso não significa evitar o olho no olho ao lidar com as pessoas, mas é corrigir com sabedoria em vez da força. Haverá momentos em que você poderá corrigir pelo método indireto. Ele só não deve ser usado com as meninas. As filhas costumam se dar melhor com o método direto. Se você, mãe, vê uma atitude ruim, as filhas tendem a não ouvir se você falar trabalhando. Você está fazendo a lista de compras e diz: olha, eu não estou gostando dessas brigas com seu irmão e, filha, está faltando leite em casa? Sua atitude foi: não funciona. Para se comunicar com ela, use o método direto. Filha, eu vou fazer um cappuccino e depois nós duas podíamos conversar um pouco na sala, só nós duas. Queria te falar uma coisinha, mas é fantástico, não é? As filhas adoram. Elas adoram, viu, mãe? Elas amam a comunicação direta. E vocês casaram com a filha de alguém que ama uma comunicação olho no olho. Quando vocês fazem isso, elas se abrem para você e aceitam sua correção. Elas não só acatam a crítica, mas mudam e melhoram o comportamento. Então, considere esta diferença dos sexos, mas não com crianças pequenas. Não. Geralmente a partir dos 7 ou 8 anos, com o início da puberdade. Vamos adiante. O que mais temos aí, querida? Temos ensinar o processo de apelo. Nós não temos muito tempo e podemos gastar uma lição inteira nesse assunto, mas é tão importante e aviso que esse assunto está bem detalhado num dos capítulos da sua apostila de estudo. Mas, em resumo, fiquem vocês sabendo que se existe uma coisa que irrita um filho, é um pai que dá instrução num momento impróprio, porque ele não leva em conta o contexto. Nós temos aqui para vocês um exemplo de como isso pode ser feito da forma correta. Fizemos uma viagem e dividimos um chalé de 3 andares e um dos meninos, no andar de baixo, fanático por naves espaciais e astronautas, tinha montado uma incrível estação espacial, mas ele estava no mesmo quarto das crianças menores por causa dos beliches. E o pai dele, lá de cima do outro andar, chama: Harris, vamos acordar bem cedo amanhã, guarde as coisas e venha para a cama. Imagine a tensão. O pai não tinha ideia de quanto ele havia se dedicado para construir a estação e ele não queria seu domínio invadido. Harry sabia que, deixando ali, as crianças menores iriam mexer nas naves e não sobraria nada. Então, o que Harry deve fazer? O papai me chamou, ele pega tudo e desobedece, ou ele obedece com frustração? E por muito tempo, na nossa sociedade, essas eram as opções. Mas existe uma solução simples. Ensine o filho, como nesse exemplo, a fazer um apelo. O que é um apelo? Apelo é simplesmente informar uma outra pessoa que é a sua autoridade sobre situações que não conhece e trazer novas informações. E o que o Harry fez, e nós estávamos lá e vimos a bênção que ele veio e disse: pai, permite um apelo? E o pai disse: Harris, o que é? Ele disse: pai, olha, a minha estação espacial está lá embaixo. Eu montei ela no chão. Eu posso arrumar tudo antes de dormir porque tem criança no quarto e é rápido. E o pai, depois de analisar a informação, viu que era adequada, sim. Sim, você pode. E então Harris desceu e guardou tudo. Todos ganharam. Os pais conseguiram a obediência do filho e transformaram a obediência em alguma coisa desejável para o filho. E isso nem sempre acontece. Eu vou contar uma outra história sobre o pedido de apelo. É uma história verídica que aconteceu depois de darmos uma aula. E na semana seguinte, o tal pai chegou e disse: olha aqui, eu tive a aula sobre o pedido de apelo e eu não acreditei até ontem. Então, ele contou o que aconteceu. Ele disse que tinha ido a um jogo de basquete com toda a família, mas o filho, durante o jogo, ia se afastando deles cada vez mais. E quando chegou a uns 3 ou 4 metros da família, o pai disse:
José, vem sentar aqui perto da gente. E ele não veio. José, senta aqui. Não, pai, eu vou sentar aqui. José, vem pra cá agora. E o pai ficou bravo e foi atrás dele. Todo mundo olhando para os dois ali. Ele teve que forçá-lo a vir. E aí o pai disse, José, por que você não obedece? E ele respondeu, pai, quando eu sento aqui, olha, tem uma bandeira bem na frente, eu não consigo ver o jogo direito daqui. Eu fui para lá para poder ver o jogo todo. E agora respondam, o motivo do filho foi justo e legítimo? Sim, sem dúvida. O pai lidou bem com isso, então? Não lidou, não. Porque se ele já tivesse ensinado o filho sobre isso, se treinasse o filho no pedido de apelo, ele teria conseguido o seguinte. José teria obedecido ao pai, mas diria, papai, você quer que eu sente aqui, mas permite que eu faça um apelo? Sentado aqui eu não enxergo, então o pai teria essa nova informação, podendo, a partir daí, tomar uma nova decisão. Filho, o que é que você acha daquele outro banco? Então, é uma outra opção. Eu vou lá com você para não ficar sozinho. Assim, todos vão ganhar, sem o processo de apelo, e você não entra em conflito com a criança. Na verdade, não dá para entender por que tanta gente não usa o pedido de apelo, porque sempre haverá autoridade em nossas vidas. Os pais trabalham, tem patrão, tem ordens para cumprir passadas por eles. Quando você sabe que a ordem errada foi passada e sabe da correta, o que é que você faz? Sr. Tony, me permite um apelo sobre sua decisão de tirar as caixas do depósito. Posso explicar por que é que não podemos tirá-las de lá. Assim você informa ele. Não é um contexto familiar, mas dentro de casa funciona igual e eu encorajo a lerem o capítulo todo e vocês verão as orientações, o que devem ou não fazer para aplicar o processo de apelo. Há muita coisa ainda mais, querida. Vamos ver, então. Fale aí, meu amor. Substituição e não apenas repressão. Sim. Eu me lembro muito bem daquele senhor. Nós estávamos na sessão de perguntas e respostas e a primeira pergunta da noite foi daquele senhor que disse, Gary e Anne-Marie, meu filho tem crises de ciúmes e de inveja e não tem controle. E vou ser franco, isso é muito frustrante, porque já fizemos suas aulas e nada funcionou. Se o irmão recebe um pedaço de bolo um pouquinho maior, ele morre de ciúmes dele. E já tentamos de tudo e não sabemos qual é o problema. Eu e Anne-Marie analisamos e vimos que o problema refletia esse princípio. Ele não entendia o conceito da substituição e repressão. Nós, voltando à lição 5, como Anne-Marie disse, a tendência é reprimir o comportamento errado, mas o certo é trocá-lo. Não resolve reprimir, substitua o errado pelo certo. O pai tentou se livrar dos ciúmes como tirá-lo fora. Se você só reprimir alguma coisa, a coisa volta. O problema não é se livrar do ciúme. O problema é a falta de contentamento. Sempre que vocês tiverem que lidar com o mal, procurem a virtude oposta. O problema não é simplesmente o mal. O problema é a falta de virtude. Se uma criança está sempre irada, o problema não é a raiva, mas principalmente a falta de autocontrole. Se o mal é o ciúme, você terá que ensinar o contentamento. Se o mal é a raiva, o que é que você fará? Ensine o autocontrole. Se o mal é a inveja, ensine a caridade. Se o mal é vingança, você vai levar o troco. Você terá que ensinar o perdão. O que se costuma fazer é cuidar do lado negativo e remover o negativo da vida do filho. Mas não preenchemos com a virtude. No lugar disso, não é só retirar, você precisa substituir, está bem? Querida, o que mais? Ter autocontrole. Muito bem, a pergunta é, vocês têm filhos ou conhecem crianças que se mexem o tempo todo? Você conhece crianças com tanta energia que parecem estar plugadas na tomada que ficam batendo na mesa com a mão, batem na mesa assim o tempo todo e você tem que dizer, para, sossega menino, para. E aí começa com o pé. Quem é que está chutando a cadeira? Ele para a mão e passa para o pé, não é isso mesmo?
É impressionante como é difícil de lidar com crianças inquietas. A energia não acaba. E o que vamos fazer? Falamos para ela, para, fica quieto, sossega, calma, senta, fica sentado. É como falar com um cachorro, não é isso? Até cachorro obedece mais. Tivemos uma experiência, nós fomos jantar com nossos filhos e a mais nova estava no cadeirão e queria leite, mas ainda não tinha terminado a comida do seu prato e a mãe então falou para ela, filha, você precisa comer tudo, o frango primeiro e depois eu te dou mais leite. E ela ficou nervosa, até seu beicinho tremeu e nós achamos que ela ia estourar, e é mesmo, até que eu disse, Whitney, aperte as mãos assim e se controle. E o que vimos foi incrível. A menina de 1 ano e meio teve autocontrole e vimos também... Vimos acontecer num restaurante com a Ashley. Ela estava inquieta e a irmã disse, Ashley, por favor, nós não vamos sair agora. Fique sentada, cruze as mãos e se controle. E a Ashley fez isso. E ela teve autocontrole apenas ao cruzar as mãos. Mas o que nós descobrimos com esses exemplos, a energia da criança, é isso que nós descobrimos. A energia da criança precisa mudar de lugar. Então, dizer, pare de bater o pé, não adianta, não resolve, não adianta. A energia terá que ir para algum lugar. E ao fazer a criança unir as mãos, a energia vai para lá. E assim elas adquirem autocontrole. Isso não é uma punição, já aviso. É para ajudar a criança a obter controle antes de criar problemas. Antes. E, querida, quanto tempo deve durar isso? Bom, normalmente por uns 30 segundos ou menos, mas para algumas pode levar até um pouco mais. E outra coisa que devemos considerar, nós costumamos dizer se acalme, se controle, e principalmente para as crianças pequenas e até para as maiorzinhas, isso é uma coisa abstrata. Cruzar as mãos ensina de modo concreto o que fazer com a energia e é algo em que podem se concentrar. É uma ação não só para as crianças, nós podemos levá-la para a idade adulta também. Cruzar as mãos, apenas isso. Isso é para ter autocontrole. E só para completar, como falamos em substituição e não repressão, isso é perfeito para você substituir o autocontrole numa criança com falta de controle e não apenas substitui pela virtude positiva, mas também lhe dá uma ação para ajudar nisso. E agora vamos ao teste de perguntas. Vamos. Estão prontos? Muito bem. Então eu vou dizer para minha filhinha que está agitada no restaurante, querida, eu quero que você tenha autocontrole. E o que devemos ouvir como resposta dela? Sim, papai. Muito bem, nota 10. Agora ela já se controlou e está disposta a ter tanto controle que pode até se machucar. E vocês verão como é poderoso quando pais e filhos sabem usar o autocontrole. É só pedir. Quando as mães escovam o cabelo com força para tirar os nós e a filha grita, fale com ela assim, querida, cruze as mãos. A mamãe vai fazer depressa e de levinho, mas cruze as mãos e vocês verão como seus filhos terão autocontrole em várias situações. Não é isso, querida? Muito bem, isso é muito importante, saber a importância do perdão. Nos fale sobre isso agora. Está bem. Isso é importante não só para crianças, mas para toda a nossa vida. Existe uma diferença grande entre sinto muito e me perdoe. Falamos sobre criancices e tolices. Criancices são erros inocentes e cometemos erros inocentes até quando adultos. E é aí que sinto muito se encaixa. Só que há momentos em que passamos para a tolice com erros propositais e aí só um sinto muito. Notem que com tudo que a pessoa fez de errado, quando ela diz eu sinto muito, na verdade ela não demonstra a seriedade do erro e fica faltando algo que não encerra a questão. E é aí que você me perdoa deve entrar em cena. Sinto muito não é uma pergunta. Você não espera retorno e nem mostra sentimento, mas me perdoe quando eu peço ao Gary e até aos nossos filhos, principalmente para os adolescentes, é essencial dizer... querido,
Você me perdoa, eu perdi o controle com você e falei palavras ásperas. E isso coloca você na posição de quem errou e de humildade. Mas aos olhos de seus filhos, você se torna um herói, porque você está reconhecendo que cometeu um erro. E todos sabem, principalmente os jovens, sabem o que é inadequado. Compreender essa diferença é fundamental. Exatamente. E para aprofundarem, leiam o texto do manual e, com isso, nós gostaríamos de encerrar a série fechando nossa última sessão. Vocês foram fantásticos e nós tivemos o privilégio de estar aqui. E foi um grande prazer passar esses ensinamentos e dar conselhos que esperamos sejam úteis para vocês. Mas o curso não para por aqui, como se vocês tivessem vindo, nos ouvido e seguissem cada um para seu canto. Mais do que isso, eu creio que essas 10 semanas foram um bom preparo e um tempo gostoso de amizade também, querida. E esperamos que não termine aqui. Para vocês, nós sabemos que muitos de vocês vieram para esse curso com casos até graves. Talvez seja sua última tentativa antes de seu filho ser expulso da escola. Ou pode ser que vocês estejam aqui porque tem um filho na escola que está começando a ter problemas e talvez o diretor tenha te chamado e oferecido ajuda com esse curso de educação de filhos. Outros podem ter vindo para aprender um pouco mais. Não tem importância, nós esperamos que essas 10 semanas possam ter ajudado a cada um de vocês em suas necessidades. Nós apresentamos ferramentas e, pensando também nos professores que estão aqui presentes, me veio a imagem o giz de cera. O giz pode colorir, é só passar que ele dá um colorido. E foi provavelmente uma das primeiras coisas que sua mãe deu a você. Na primeira vez, você rabiscou o papel todo, mas aos poucos ele deixou de ser um instrumento difícil de usar. E com a prática, com o uso, você conseguiu pintar sem borrar e conseguiu fazer belos desenhos com esse giz. E é a mesma coisa com as ferramentas que nós passamos. Algumas podem parecer estranhas no começo, mas quanto mais as usarem, mais à vontade estarão e mais capazes serão de usá-las bem e pintar um belo retrato da família. Então, nós realmente agradecemos pelo privilégio de passar esse tempo com vocês. Bom, nós queremos dar uma boa notícia. Nós realmente curtimos nossas filhas quando morávamos em casa, principalmente na idade da adolescência, com todo o agito, e queremos encorajá-los nessa idade e serão ótimos anos. Algumas gerações viam os adolescentes como problema para mandar para longe. Não. A adolescência é especial e vocês têm recursos para enfrentá-la agora. Seus filhos vão curtir e conviver com os adultos, seus amigos, e vocês curtirão estar perto dos jovens também. São bons anos esses, mas isso não acontece por acaso. É preciso trabalho e dedicação para construir o relacionamento e pensando no quanto aprendemos em apenas 10 semanas no lado relacional da educação dos seus filhos. Nós mostramos como ensinar a seu filho a ser responsável, como aprender a alimentar e preservar seu casamento e ensinamos também como expressar e receber o amor, as questões associadas ao pai confiável, há tanto que foi ensinado aqui e agora. Como disse Anne-Marie, usem essas lições e curtam seus filhos. E nós queremos dizer algo mais. Não só curtam seus filhos, é nosso desejo que outras pessoas curtam seus filhos. É preciso criar esse valor pelo próximo. Não que o objetivo seja agradar aos outros, mas o resultado da educação por virtudes é uma criança com sensibilidade moral que chama a atenção de pessoas desmotivadas a olharem para o seu filho e dizerem: isso é o que eu quero para minha família. Desafiamos vocês a serem esse exemplo e agora estão equipados para isso. Obrigado pela chance de fazermos parte de suas vidas e o mais importante é da vida de seus filhos. Isso é muito especial para nós. E quero que saibam, vocês foram maravilhosos. Deus os abençoe e esperamos revê-los muito em breve. Até logo.
Bem, Anne-Marie, aqui estamos como quando começamos, só nós dois. A sala está agora vazia, os alunos voltaram para casa, para seus filhos, com um novo ânimo e novos desafios que estão levando dessas 10 semanas. E agora estamos tomando um café e avaliando nossas 10 sessões com este ótimo grupo de pais que estiveram aqui conosco, não é verdade? É verdade, e ficávamos animados a cada semana em que eles voltavam para as aulas, empolgados para contar a experiência que tiveram com os filhos e os resultados que obtiveram ao aplicar os princípios aprendidos nas aulas. Gostaríamos de poder ter tido o mesmo contato pessoal com todos vocês. Isso mesmo. Mas quem sabe no futuro. Chegou a hora de nos despedirmos, mas antes nós gostaríamos de deixá-los com uma última reflexão e mais um desafio. Durante todo o curso, nós procuramos comunicar princípios práticos de conduta moral para fortalecer a sua família. Queremos que vocês curtam os filhos, mas ainda mais, queremos que os outros apreciem e sejam abençoados por eles. Os princípios dessas lições foram apresentados primeiro para ajudar aos pais em seu dever de criar filhos moralmente responsáveis e virtuosos. Mas esses princípios não são apenas para o bem-estar de sua família. Eles são um investimento para a nossa sociedade e para o país. E, na verdade, para todas as nações que compartilham dos valores em comum. E dizemos isso com bastante urgência moral, porque a família é a instituição criadora de valores na sociedade. Não existe esperança para o futuro sem um consenso moral coletivo entre pais que estejam dispostos a abraçar os valores essenciais de solidariedade, honestidade e justiça. O que nossos pais e nossos filhos serão no futuro é o reflexo daquilo que seus pais priorizaram e cultivam hoje. Para desenvolver noções fortes, precisamos de famílias fortes, com base moral. Então pensem nisso. Tudo que não nos fortalece moralmente é inimigo da virtude. Sua capacidade de viver e de passar uma vida de virtude aos filhos depende do seu nível de excelência moral em sua própria vida. E como compartilhamos durante o curso, as virtudes não surgem por acaso. As virtudes morais são aprendidas e têm uma origem. Com certeza, Anne-Marie. Eu acho que foi no final da lição 5 que desafiamos a classe a identificar a origem de seus valores e crenças. E gostaríamos de reforçar aqui, mais uma vez, a importância desse assunto. Nós passamos várias horas tratando de muitos assuntos, mas há um ponto que não vimos, que é a ideia que seus filhos têm sobre Deus e o mundo espiritual. Como pais educadores, cremos e ensinamos o monoteísmo ético. Mono significa um e tel significa Deus. Monoteísmo, um só Deus. O monoteísmo ético significa, primeiro, que há um Deus de onde precede toda a moral. Segundo, que Deus espera a ética do homem, religioso ou não, ao agir decentemente uns com os outros. Ao ensinar suas virtudes à criança, isso desperta nela uma consciência de Deus e uma dimensão além do que é físico e do que é material. O mundo natural é visto, ouvido, tocado, cheirado e provado, mas o mundo espiritual é revelado através das coisas interiores, como a fé e os valores. Encorajamos a não deixarem essa dimensão importante fora da vida dos filhos. Diante disso, queremos que reflitam nesse momento. Onde está Deus em sua vida? E com essas palavras de encorajamento, nos despedimos aqui. Obrigado por nos darem o prazer de compartilharmos com vocês e seus filhos também. Fomos abençoados por terem vindo. E, Anne-Marie, eu acho que você tem um pedido a fazer ao grupo, não é? Eu tenho sim. E se você teve a chance de tirar uma foto do seu grupo, nos envie uma cópia. Temos álbuns de fotos de grupos de todo o mundo e gostaríamos muito de incluir a foto de vocês nessa coleção. Obrigada por considerarem o pedido e, novamente, obrigada por terem participado do curso. Obrigado.